Você abriu um MEI e acha que está tudo correto, certo? Mas cuidado, você pode estar correndo um risco. E se você vai abrir um MEI, então convido você a acompanhar esse vídeo, que eu vou falar de alguns pontos que muitas pessoas não se atentam. Todos nós sabemos que hoje para abrir um MEI é algo fácil. Então hoje para abrir um MEI, com pouco instante você está ali com o seu CNPJ ativo e tá ok para basicamente começar a sua atividade. Mas tem muitas pessoas que esquecem de alguns detalhes e confundem que o certificado MEI não quer dizer que você está desobrigado a cumprir alguns requisitos das prefeituras, do estado. Então, assim, então toma muito cuidado. Então, se você tem um MEI ou você pretende abrir um MEI, fica aqui nesse vídeo. Me chamo Elideberson, sou contador, consultor e gestor financeiro. Meu objetivo hoje aqui é falar de um erro que a maioria das pessoas que abriu um MEI ou está pensando em abrir um MEI torna cometendo. Então, assim, pela facilidade que hoje que o empreendedor tem de formalizar a atividade, então, assim, é, com pouco tempo, ele não necessita de terceirizar isso. E, lógico, não quer dizer que não necessita que você não possa terceirizar, que talvez você não tenha ali o conhecimento ou a segurança. Eu te aconselho, contrata ali um profissional para ajudar você, ou até mesmo, às vezes nem que seja apenas para uma reunião para te orientar. Então, assim, se você não tem segurança, então é importante. E o que é que acontece? Muitos MEI formalizam um negócio e acham que, eu tô com o certificado do MEI, então quer dizer que tá tudo ok. Cuidado. Então, assim, não quer dizer que você tem um certificado do MEI que automaticamente vai eliminar a exigência de licenciamento da atividade. Então, assim, uma coisa é você não precisar pagar taxa. Outra coisa é se você está enquadrado realmente. Então, assim, quando você emite o certificado do MEI, lá tem a questão do alvará, que o MEI está dispensado e tal. Mas, porém, as prefeituras, aí vai de prefeitura para prefeitura, então, assim, eu quero falar sobre esse ponto aqui, porque torna sendo, às vezes, gerando um transtorno, que é algo que poderia ser simples, né? Então, assim, dependendo da atividade que o MEI ele exerce ou pretende exercer, talvez ele vai precisar ali da questão da vigilância sanitária, das licenças ambiental, corpo de bombeiro, autorização da prefeitura, regularização do endereço da atividade. Então, assim, a facilidade não significa ausência de obrigação. Então, assim, muitas pessoas elas tornam cometendo esse erro de abrir um MEI e achar que está tudo regularizado, que está tudo ok, porque apenas lá emitiu uma declaração de que não está em conformidade. Então, é importante olhar para a legislação municipal, é importante olhar para a legislação estadual. Então, chega alguns MEIs que hoje nos procura para a questão de orientação, até mesmo para ser atendido na nossa assessoria, e eu identifico que esses MEIs estão com pendências na prefeitura, pendência de regularização, porque está exercendo uma atividade, por mais que ele é um MEI, mas ele não está enquadrado com a legislação municipal. Então, assim, é importante você que tem um MEI se atentar a isso. E você olhar para o seu MEI e entender se você está cumprindo todas as obrigações. Então, assim, às vezes isso pode até como assim, gerar a questão de você ter ali a sua atividade impedida de ser exercida por falta dessas regularização. Por mais que o MEI não tenha que pagar uma taxa de alvará ou da vigilância sanitária ou do corpo de bombeiro, mas querendo ou não, ele tem que cumprir os requisitos. Então, assim, muitos MEI pecam nessa questão. Então, assim, porque dependendo a sua atividade, então você tem os requisitos para você cumprir. Então, assim, o que eu quero conversar com você hoje aqui é sobre alguns pontos. O primeiro ponto, o que é realmente o certificado do MEI? Então, assim, que é o famoso CCMEI. O certificado do MEI é a formalização do microempreendedor individual. Porém, ele não desobriga você estar em conformidade com a legislação municipal, que seu negócio, o exercício da sua atividade esteja enquadrado. Lógico, a maioria das prefeituras que hoje nós já tivemos contato aqui, a maioria tem uma legislação específica para o enquadramento do MEI. Mesmo que tenha a legislação que rege o MEI, mas as prefeituras têm suas legislações. Então,
cada prefeitura, ela vai exigir uma coisa, ela vai exigir uma conformidade. Então, assim, então, dependendo do porte, dependendo da atividade, então, querendo ou não, isso pode tornar gerando obrigações. Entenda, obrigação não quer dizer que você tenha que pagar alguma coisa, mas que você está obrigado a se enquadrar para que você não fique fora ali do que a legislação municipal está exigindo. Então, quando a gente fala do certificado do MEI, se você for abrir ou se você tem se você olhar lá, tem a questão da dispensa do alvará. Então, assim, você está dispensado, com aquilo você está dispensado do alvará. Isso não quer dizer que você não tenha que cumprir com as outras obrigações, cumprir com as outras licenças. Então, assim, a dispensa de alvará não significa dispensa de licença. Então assim, alvará é para você funcionar. As licenças é para você estar dentro da regulamentação, dentro de que cada município exige. Então, hoje nós somos mais de 5 mil municípios no Brasil, então cada município tem a sua legislação. E o que mais chega para a gente aqui é MEIs que abriu um MEI e não regularizou a atividade. Então, assim, corre risco. Porque pode acontecer, igual, por exemplo, assim, alguma denúncia e daqui a pouco, depende do seu segmento, depende da sua atividade, daqui a pouco tem algum órgão lá vedando a sua atividade. Assim, olha o transtorno que você vai ter. Então é importante. O certificado MEI não dispensa a questão das licenças. O que você não vai ter é taxas, tá? Então, assim, na legislação da simplificação do MEI tem essa questão que lá não está que as prefeituras estão impedidas de legislar. Lá tem a questão de que os MEIs tenham ali um facilitador para a regulamentação da sua atividade. Então, um outro ponto que você tem que se atentar, se você já tem um MEI ou está pretendendo abrir um MEI, se a sua atividade ela exige a questão da vigilância sanitária. Então, por exemplo, se você vai atuar no ramo alimentício, se você vai atuar no ramo estética, da saúde, ou questão de cosmético. Então, assim, você tem que avaliar a sua atividade. Então, o MEI, muitas vezes, vai lá, abre o MEI e coloca ali e começa a trabalhar. E não se atenta para esses pontos. Não busca se colocar a par ali da questão da vigilância sanitária, entender quais as obrigações que o MEI tem que cumprir, porque assim, não é que você tenha a dispensa do alvará que você está dispensado das licenças. Então é muito importante você que vai abrir um MEI, por mais que é algo de uma certa forma fácil para você constituir, mas é importante você entender um todo. Então assim, não é apenas abrir um MEI, você tem que também cumprir as obrigações. Então assim, é importante. Outra questão que é importante você se atentar, avaliar se o local que você está instalado, se tem ali a exigência do corpo de bombeiro, de conformidade. Então, assim, depende do local da sua atividade, depende do local onde você vai exercer ali o seu trabalho. Então, assim, é importante se atentar a isso. Então, qual é o meu conselho para você? Se você tem dúvida, se você está ali com receio, eu te aconselho. Hoje tem um Sebrae que presta serviço de atendimento para o MEI, tem a questão ali, geralmente, de parceria do Sebrae com a prefeitura. Então é importante você se orientar da melhor maneira possível para que você evite qualquer transtorno. Mas também, se você precisar, procure um contador que ele vai poder te auxiliar, poder te orientar. Então, assim, eu quero até aqui falar que se você precisar fazer contato conosco, o nosso contato está na descrição aqui do vídeo. Se precisar tirar alguma dúvida, se você quer entender mais quais são as obrigações que o seu MEI realmente tem, pode nos mandar uma mensagem aqui que vamos atender você e esclarecer a sua dúvida. Outro ponto são as questões das licenças ambientais. Então, assim, muitos principalmente para a área de prestação de serviço, tornam não se atentando, e a atividade ali muitas vezes gera um dano para a questão ambiental, e isso, por mais que você é MEI, mas você tem que seguir um padrão, você tem que seguir uma normativa. Então o que acontece? Se não, quando você abre um MEI, não quer dizer que você não vai ser fiscalizado, só quer dizer que você vai abrir uma empresa, constituir uma atividade com menos burocracia.
com menos burocracia, com menos gasto, porque querendo ou não, assim, a não ser que você opte por um caminho mais seguro de você pagar uma consultoria, você pagar, contratar ali um contador para te auxiliar, porque muitas vezes o que acontece? Isso já aconteceu comigo aqui atendendo. O cliente ele marcar uma consultoria, a gente conversando, e no decorrer da conversa a gente indicar para o cliente que ele abrir um MEI não seria algo interessante, porque perderia alguns benefícios fiscais, alguns incentivos, e querendo ou não, pelo volume de atividade, logo ele teria que desenquadrar. Então assim, são pontos que muitas vezes, por ter essa facilidade, a pessoa só vai lá, abre o MEI, mas daqui a pouco olha a dor de cabeça. Então toma cuidado se você tem um MEI, se você vai abrir um MEI, porque é muito importante. Outra questão não abra sem você. Se você está querendo abrir, eu te aconselho, talvez, antes de você fazer, depois que estiver aberto, eu aconselho você fazer uma consulta de viabilidade. Vai na prefeitura ou faz contato com a prefeitura e entenda quais são as obrigações que você tem que ter como MEI, o que você tem que cumprir, porque isso vai evitar você ter dor de cabeça. E se você já tem um MEI, já está trabalhando, eu aconselho mesmo assim fazer uma consulta. Agora, se você não quiser dor de cabeça, pode me mandar um WhatsApp aqui para nós que nós vamos fazer isso para você. Então, assim, para ajudar você, que você possa focar na sua atividade e que você possa estar empreendendo com tranquilidade. Então, assim, não entra nessa de, eu vou abrir um MEI apenas para emitir nota. Porque, assim, se você abre um MEI e você não regulariza a sua empresa, o que vai acontecer? Você vai estar atuando fora do que a legislação fala. E isso, querendo ou não, pode gerar um risco de desenquadrar a sua empresa do MEI e você perder esse benefício. Então, evite dor de cabeça, evite problema, evite todo o desgaste ali. Então, assim, se você vai abrir um MEI, entenda realmente o que você precisa para você formalizar o seu negócio, para deixar a sua empresa adequada à legislação do município onde você está instalado. Então, assim, é importante, principalmente como nós temos o Brasil com uma área muito vasta, então, assim, cada município tem as suas obrigações. Então aqui, um exemplo, tem alguns municípios que a gente já atendeu aqui e atende ainda, que pessoas da área alimentícia, como assim, tem que fazer o exame ali, ASO, para que a vigilância possa conceder que a empresa possa funcionar. A prefeitura em si não exigiu nenhum custo, mas querendo ou não, para a empresa fazer essa ASO, que é o atestado ocupacional, por mais que às vezes é diarista, mas tem que ter ali o atestado de saúde ocupacional para que a prefeitura venha liberar o alvará de vigilância sanitária. Então, assim, são coisinhas que, se não se atentar, pode se tornar um problema gigantesco. Então, assim, o objetivo aqui desse vídeo não é levar desespero para você, mas sim trazer esses pontos de esclarecimento, esses pontos que talvez ninguém nunca comentou com você, ninguém nunca te orientou. Então, o meu objetivo aqui é ajudar você a empreender com mais leveza, com mais clareza. Então, eu quero te pedir, se inscreve aqui nesse canal, já deixa o seu joinha. Se você tem alguma dúvida que talvez não trouxe aqui o esclarecimento, já deixa aqui nos comentários. Então, assim, para você evitar tudo isso, eu te aconselho, comece da forma mais segura. Busca conhecimento, busca orientação, analisa ali a atividade correta para o exercício do que realmente você quer fazer, do que você quer colocar, abrir como MEI. Então, assim, se você não tem o tempo de buscar o conhecimento, de estar atualizado dentro da legislação, contrate uma assessoria, pague uma consultoria, se talvez você não quer uma assessoria permanente, pague uma consultoria para ajudar você a tomar a melhor decisão, para que você possa começar o seu negócio da maneira mais correta possível e com o menor risco possível e sem dor de cabeça. Então, é aquele ditado, né? O barato sai caro. Então, tome cuidado para que o barato não fique caro. E se ficou alguma dúvida, pode nos enviar um WhatsApp.